Jornal da Mix. Desde o início do ano, cidades de toda Santa Catarina sofrem com a falta de repasse de dinheiro do governo estadual para obras que foram sim pactuadas na gestão passada e já foram iniciadas pelos municípios. Diz o governador Jorginho Melo que não tem dinheiro em caixa e que quer revisar todos os convênios assinados. O problema é que isso ainda não aconteceu e tem obra parada há 5 meses aqui em Blumenau. Para falar um pouco mais desse problema, já está aqui com a gente o secretário municipal de obras, Michel Maiocchi. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Gisele. Bom dia, Pancho. Prazer trazer a informação. Pena que é uma informação... É isso que eu ia dizer, né? Bom seria se fossem boas notícias, né? E pelo que a gente já adiantou aqui em off, né? Antes de entrar na entrevista, não tem aí boas notícias em relação a esse problema, pelo menos, né, Michel? Alguma luz no fim do túnel? A gente sabe quando que essas obras podem ser retomadas? E aí vamos falar um pouco de que obras são, né? São quase 20 obras, se eu não me engano, né, Michel? Ao todo são algumas ações também correspondentes a desapropriações, essas já foram efetivadas, mas nós temos 18 obras paradas no município por conta da ausência de repasses, né? Algumas ainda têm um pouco de dinheiro, né? É importante falar isso, algumas ainda têm recurso, como a ponte da UDD, que é a ponte da Rua Santa Terezinha, são ligações importantes, mas as outras, na sua grande maioria, aguardam agora a aprovação da prestação de contas, para daí elas virarem convênio, e aí a gente continuar a ter uma luz no fim do túnel, então, com os eventuais repasses que precisam acontecer, né? Porque antes cada obra não tinha um convênio, né? O convênio era com um pacote de obras, é isso. E agora o governo quer fazer um convênio para cada obra. Vamos só lembrar um pouquinho, né? O que é esse dinheiro de transferência especial? Esse antigamente era chamado de Plano 1000. Né? O governo do estado destinou R$1.000 por habitante para investimentos em obras e em ações de infraestrutura. Blumenau, com seus 366 mil habitantes, teria direito então a 366 milhões de reais dentro desse programa. No primeiro ano, quando ele foi anunciado no final de 2021, a gente começou a preparar as licitações, né? A gente já tinha alguns projetos em casa, a gente rapidamente fizemos mais alguns projetos, para logo durante o ano de 2022 captarmos o máximo possível desse recurso. A gente colocou lá no governo do estado alguma coisa em torno de 150, 140 milhões em projetos para serem aprovados. Nós conseguimos contratar cerca de 90 milhões. Para ser mais preciso, 87 milhões e meio de recursos do governo do estado através dessas transferências especiais. Ou seja, 25% mais ou menos do que Blumenau tem direito, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. O que a gente fez? As transferências especiais, elas têm um limite de 5 milhões de reais de repasse, o saldo, ou o município aporta, ou fica até esse valor. A gente tem obras abaixo de 5 milhões, como a Rua Paraíba, como a Ponte da Rua 7, mas a gente tem outras obras muito caras, então um volume expressivo maior, né, de recursos. A Ponte da Mike Andresendek. A ponte da Mike Andresendek, lembra daquela pinguela no Texto Salto? Sim. Essa pinguela aí, essa grande complexo Porque viário. não é só, isso que eu ia dizer, não é só a ponte, né? Não é só uma ponte. Os acessos à ponte também. Imagina uma ligação entre a Werner Duve, a SC 421, até a Bernardo Scheidemantel. Sim. Hoje as pessoas que querem andar de uma via para outra, elas precisam ir lá na Karsten ou aqui na frente, na 470. Exato. Então essa ligação no meio ali é extremamente importante. É uma via nova, com acesso dos dois lados, uma ponte com condição de passagem para 2 veículos, mais passeio, mais ciclovia. Quer dizer, é uma completa alteração da realidade daquela comunidade. Essa obra custa mais de 5 milhões de reais. Deve ajudar também a desafogar um pouco a Frederico Jensen ali, né? Que está servindo como alternativa também para quem vai para Pomerode, por exemplo. E principalmente o trevo de Pomerode ali, né? Exatamente. Hoje você consegue fazer uma ligação lá de cima da Werner Duve, entrando na Mike Andresendek, chegando na Bernardo Scheidemantel e seguindo para o Alto Vale. Entendi. A gente tem um pleito... que é depois da rodovia, né? Tá certo. Mas é importante falar, Pancho, a gente tem um pleito junto ao governo federal, que é uma passagem inferior. Ela liga a Bernardo Scheidemantel até a Teodoro Nuss. Sim, a Teodoro Nuss do ladinho da Santa Clara. Ali, exatamente. Né? Imagina só a tranquilidade de quem sai lá de Pomerode e quer chegar, por exemplo, na Rua Bahia, em Blumenau, e não precisa passar por aquela confusão no trevo de Pomerode. Ele vai pelo complexo viário, passa pela passagem inferior. A gente, em algumas oportunidades, conversou com o DENIT sobre isso. Não nos foi provocado de que o município fizesse o projeto e aí o DENIT revisaria o lote 4
da 470. Nós fizemos o projeto, encaminhamos e agora a gente está com a dificuldade de conseguir levar esse projeto adiante já com o governo federal. A gente espera que consiga abrir os diálogos novamente com o DENIT, agora que houve a manutenção então do Alisson como superintendente, né? Então eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir evoluir nas conversas e criar essa passagem inferior, que vai dar todo um sentido diferente para a mobilidade daquela região. Tem muita gente se arriscando ali, né? Cruzando, entrando na 470, se joga na frente de todo mundo ali. Toda hora tu vê um acidente ali, né? Retomando o tema das obras, vamos lá. Plano 1000, das obras paradas, voltando ao plano 1000, né? Hoje a gente tem, recebemos do Estado cerca de 28 milhões até agora de repasse. 87. Esses 87. Faltam então os 45 para a gente continuar nas ações dessas obras. Existe uma expectativa muito grande da manutenção desse programa. Nós tivemos já com o secretário Gerri em algumas oportunidades. A fala é sempre a mesma. O governo do estado vai honrar as obras que já iniciaram, nada vai ficar pelo caminho, mas é um período de adaptação. A gente entende, né, a alteração de governo, né, isso serve muito bem para amadurecer a democracia, né? Houve a troca de governo, é natural que haja um realinhamento de todas as ações, todas as pastas, mas é importante que haja uma definição de prazos também. O município não pode, sozinho, com sua capacidade financeira, arcar com essas obras todas. E o pior é o seguinte, né? A empresa que é responsável pela obra, vamos dizer assim, dedicou lá um pessoal para fazer essa obra, daqui a pouco ela para, ela retira esse pessoal e o maquinário. Já aconteceu. Né? E daqui a pouco, pode voltar, mas eu não tenho, agora tá lá fazendo outra obra. Exatamente. E com isso, Pancho e Gisele, começam a vir os reequilíbrios de preço, os reajustes. Sim, o prefeito disse na semana retrasada aí que já está em 4, 5 milhões de reais o prejuízo da prefeitura só com o reequilíbrio dessas. Imagina Blumenau com um reajuste desse de cerca em 87 milhões de reais em obras. Agora pensa um município um pouco menor. Pois é. Aí vamos lá, sem juízo de valor aqui. Rodeio, Timbó, outros municípios que têm uma arrecadação um pouco menor que Blumenau, as dificuldades que vão sofrer. É porque o valor da obra tem um peso muito maior, né, no orçamento deles. Então, muito embora a gente consiga se equalizar, né, com uma ou outra ação, mas essas obras todas não serão entregues se o governo do estado não honrar com seus compromissos. Até porque foi um convênio que o município fez com o governo do estado, não com o governo A ou o governo B. Mas, mais uma vez, a gente tem plena certeza, o prefeito Mário, o vice-prefeito Maria Regina, tem plena certeza de que o governo do estado vai se organizar e vai sim dar uma resposta positiva para a comunidade para que a gente consiga avançar com essas obras importantes. São pontes, pavimentações, a gente tem ligação de município com Blumenau e Indaial através da José Reuter. Essa obra está tocando a ritmo lento, né, porque existe um prejuízo muito maior se a empresa parar a obra, então ela está tocando, mesmo que não tenha um horizonte claro ainda sobre os recursos. Ponte da Paraíba está parada, a Ponte da Sete está parada, a Ududec tá andando ainda, tem um pouco de recurso. Santa Terezinha está andando. Paulo Zingel. Paulo Zingel é uma obra importantíssima. Pavimentação lá, né? Pavimentação lá da região das Tatutibas. Se você considerar que a Ricardo Georg, a Carlos Krieger, a Iri Maia, Paulo Zingel Filho, todo esse grande anel, a gente tem quase 90 CNPJs naquela região. Caramba! É extremamente importante demais, a manutenção daquelas obras. Por isso a gente está fazendo. Conseguimos aplicar cerca de 1,5 milhão na Paulo Zingel, só que precisamos do repasse do Estado para concluir essa obra. Sim. Paulo Zingel Filho também está no pacote, mas o Estado não nos deu a definição clara da manutenção do recurso, a gente não conseguiu avançar. A José Reuter também está incluída nessa lista. José Reuter, né? Também, uma ligação com o município de Indaial, né? Está bem avançada a obra, mas não tem pavimento ainda, só a parte de contenção. Que é a pavimentação até o limite com o Indaial, é isso? Exatamente. Né? Indaial está fazendo a parte dela também? Indaial está fazendo lá de baixo para cá, e eu não sei se o acesso, eles estão até ligando na José Reuter, mas existe um planejamento para que isso aconteça também. Ou seja, em pouco tempo a gente vai ter um acesso a Indaial pelo Encano, todo asfaltado. Pavimentado. Indaial também tem feito um grande trabalho de infraestrutura, então logo a gente vai ter esses resultados também chegando perto de Blumenau. E tem alguma resposta do governo do estado, do governador Jorginho Mello, em relação a prazo? Quanto tempo ele deve revisar esses contratos para retomar as obras? Porque ao passo que demora, além de aumentar o valor, né, de encarecer, também deve se perder alguma coisa do que já foi feito. A gente cuidou com isso, Gisele, para todas as empresas pararem as obras, então, de maneira que, primeiro, não percam os trabalhos já executados, né, e se perder, que a perca seja mínima, né, e também isso fica em cargo da empresa. Né? A manutenção da obra tem que acontecer independente se ela está parada ou não. Né? Se ela está andando, a empresa tem que dar conta da manutenção, se está parada tem que cuidar também, né, porque senão é prejuízo para ela.
Mas os prazos que nós temos hoje, eles se refletem principalmente a uma agenda que o governador vem fazer com todas as associações de município do estado. Blumenau deve estar agendado para os próximos dias ou semanas, né? É uma grande região também, são 14 municípios aqui na ANVI, então é uma grande região que o governador com certeza vem pessoalmente aqui. Essa é a programação e a partir de então umas conversas individuais com cada prefeito da associação para definir alguns calendários, né? O importante é que todas elas viram convênio agora, né? Isso não mexe nos convênios que nós já tínhamos, né? Aeroporto, margem esquerda, centro de convenções e tal. Então são essas de transferência especial que viram convênio, mas para virar convênio, o primeiro passo é a prestação de contas aprovada. Algumas já estão encaminhadas, a grande maioria está encaminhada, algumas estão aprovadas já, aguardando a abertura do sistema, para daí a gente encaminhar novamente as planilhas orçamentárias para uma rápida análise dos técnicos e o projeto de engenharia, né? Não haverá alteração nos projetos, apenas uma avaliação se a gente de fato utilizou os índices todos de planilha orçamentária, mais como é hábito do município. Cuidado, né? Mais exatamente, acompanhamento, né? É um acompanhamento documental mais agora, para ter certeza do que a gente vem fazendo aqui, que é um trabalho de qualidade. A gente vem entregando resultados expressivos, né, para toda a comunidade. O prefeito Mário, a prefeita Maria tem feito um trabalho incrível em infraestrutura urbana na cidade, realmente mudando o patamar da cidade, né? Nós o ano passado fomos eleitos o município do estado de Santa Catarina, o primeiro município do estado que mais investiu em infraestrutura, o 4º da região sul e o 33º do Brasil. Em infraestrutura. Em infraestrutura urbana. Isso mostra a seriedade e o compromisso do prefeito Mário e da prefeita Maria Regina com toda a cidade de Blumenau. Eu vou deixar uma dica aqui para quem está se incomodando com essas obras paradas. Eu, por exemplo, moro do lado de uma. E incomoda o acesso à garagem e tudo mais. Sempre tem um problema ali. E o pessoal, esse fim de semana, no grupo do condomínio, combinou lá. Pessoal, vamos fazer foto da obra e vamos marcar o governador Jorginho Melo. Todo mundo postando stories no Instagram marcando o Jorginho Melo. Fica a dica aí, ó. Faz foto da obra que está incomodando você e marca o governador Jorginho Melo lá também. Nós entregamos, Pancho, na última semana para o secretário Gerri, que esteve aqui em Blumenau acompanhando algumas ações. Secretário de Infraestrutura, né, do Estado. De Infraestrutura do Estado. É uma pessoa abnegada, ímpar, que tem tentado resolver os problemas, sim. Que é do Vale do Itajaí também. Do Vale do Itajaí. A gente entregou para ele um pequeno relatório, né, com algumas imagens das obras e a situação de cada uma delas, né? O secretário Gerri colocou embaixo do braço, também se comprometeu com Blumenau e com a região, de junto com o governador fazer essa conversa no sentido de agilizar o máximo possível tudo que depender da Secretaria de Infraestrutura, que alguns convênios, algumas transferências especiais foram feitas com o Fundo Social e outras com a infraestrutura, né? Então as pontes estão com a infraestrutura e as do Fundo Social estavam com a Secretaria da Fazenda. Então é necessário esse ajuste interno do governo do Estado para viabilizar. A gente tem plena certeza que vai acontecer, só que talvez não na velocidade que nós gostaríamos e merecíamos, mas a gente sabe que vai sair dessa positivamente, vamos conseguir entregar para a comunidade sim essas obras importantes. Vamos falar de coisa boa, eu quero falar um pouquinho da prainha, né, que ficou parada um tempão aí, aliás a obra está atrasada um monte, né, já era para estar pronta há muito tempo, e foi retomada então a obra faz pouco tempo aí, a Stein assumiu, né, agora, e eu sempre dizia que a gente pode confiar na Stein porque é de interesse deles também que essa prainha seja concluída, porque eles têm empreendimentos ali ao redor, né, a prainha com certeza vai valorizar, né, aquela região toda e tudo mais. Como é que está essa obra maior que tem? Tem previsão aí de conclusão? Tá bem, sabe, a gente fez um aditivo contratual agora recentemente para fazer alguns ajustes, né, retirar alguns itens do contrato, colocar alguns, o reflexo financeiro foi quase nulo, né, mas a gente encaminhou isso para viabilizar um pouco maior agilidade no local. A Stein, de fato, vem trabalhando de maneira incansável naquela obra. Quem passa por ali já vê a diferença, já tem a escadaria concretada, o paver está finalizando. A gente começou na semana passada a fazer as sondagens para as estacas que vão compor ali embaixo a sustentação do pier flutuante, né? A gente fez algumas alterações ali para facilitar e melhorar aquele pier. A perspectiva é boa, né? A Stein nos deu um cronograma muito factível, né? De até final do ano essa obra está pronta. A gente acredita que o clima também tem colaborado e isso também facilita os trabalhos, né? Tem que ver, né? Se o El Ninho se confirmar, vai trazer mais chuva aí, né? Vamos ver Aí eu tenho uma pergunta, porque né, o drama ali daquela região é justamente as enchentes, né? Enfim, se chove muito, não precisa ser uma grande enchente, mas se sobe muito o rio, o que acontece? Leva a estrutura embora. E o que eu ouço muito as pessoas... que já aconteceu, né? Né? Não é novidade. Então, assim, as pessoas ficam preocupadas, vão investir tanto, vão fazer uma coisa tão legal. Para a primeira enchente que acontecer, levar tudo embora, essa estrutura
infraestrutura está prevista para aguentar esse tipo de situação? Justamente essa é uma das alterações que a gente fez. O pier, ele fica numa área mais enclausurada agora. Depois da curva, né? Depois da curva ali, para permitir, né, que passe a água ali e ele não sofra tanto. É possível que haja problemas? Sim, com certeza, né? Isso é possível. Vai ser inundado, né? A área vai ser alagada com certeza. Vai sujeira em cima, né? Sujeira em cima, vai ter que ser limpo, né? Mas a gente está trabalhando da melhor maneira junto com a Stein e com a engenharia da prefeitura para que a gente consiga fazer o máximo possível de proteção naquele equipamento para que ele não sofra com as eventuais enchentes que acontecem por ali. Diminuir o impacto, né? O máximo possível, né? Impacto pode acontecer, com certeza, né? Haja vista aquela enchente do ano passado ali, a gente teve um problema nos mirantes, né? Eu costumo dizer que é bom que o problema aconteça antes da obra estar entregue, que a gente consegue fazer as correções. Exato. Né? Então isso é um ponto... Sem comprometer a segurança de todo mundo Exatamente, também, né? Esse é um ponto importante de que tenha acontecido, a gente vai fazer os reforços para que isso não volte a acontecer, né? E que se acontecer, vamos corrigir também e vamos tentar outra solução de engenharia, como a gente está fazendo com o pier ali, né, para tentar protegê-lo o máximo possível, né, para que as famílias não sofram tanto depois de uma enchente para voltar a usar aquele espaço. Maravilha. Exato, que fica inutilizado por muito tempo Exatamente. depois, né? Como hoje a gente tem lá, mas não está tão legal quanto deveria, né? O Michel, aproveitando tua presença aqui, né, falar um pouquinho do que vai continuar ali além da prainha, né, porque a prainha vai acabar sendo uma parte aí de um parque ciliar, vamos dizer assim, que está se formando na cidade e tem aí a urbanização da margem esquerda, né, a gente noticiou aqui que já foi lançada a licitação e tudo mais. Em que pé está isso? Eu não lembro de ter visto a licitação sendo aberta, como é que tá? A gente tem marcado para essa semana, se não me falha a memória para hoje, a abertura dos preços já dessa contratação da margem esquerda, né? Nós tivemos 4 empresas participando do processo, houve prazos de recurso, de contra-recurso, análise da secretaria, né? Então hoje tem 4 empresas habilitadas no processo e vão começar a disputar preço a partir de hoje ou amanhã. Não lembro muito bem do calendário, mas essa semana a gente já tem o valor, né, das 4 empresas nesse processo. A partir de então a gente faz uma análise na secretaria, dentro do sistema que a gente tem de acompanhamento e controle de obras, e aí define o vencedor, né, quem apresentar ali o menor preço, né? A gente define o vencedor. A partir de então vai os prazos de novo de recurso contra recurso, acredito que no final do mês de junho a gente já tenha a definição clara de quem é o vencedor, aí com uma perspectiva de contrato assinado e início de obra. É importante essa fase, essa obra, como tu falaste, é uma continuação ali da prainha, ou a prainha é uma continuação da margem esquerda, né? Exatamente. Então ela vai ali da prainha até na ponte Aldo Pereira de Andrade, a ponte de ferro, né? Uma margem completamente revitalizada, com passeio, com área de contemplação do Rio Itajaí-Açu também, né? Uma grande ciclovia, uma grande área nova, né? Primeiro de proteção daquela encosta toda e principalmente também para trazer o público, trazer o cidadão de volta à contemplação do Rio Itajaí-Açu, fazendo um circuito ali da ponte de ferro até lá na prainha para que ele consiga fazer o seu lazer, o seu passeio de bicicleta, enfim. É um grande objetivo do município voltar a olhar para o Rio Itajaí-Açu também. E o dinheiro para essa obra está garantido ou a gente corre o risco aí também de ter problemas aí com esse dinheiro? Os recursos de convênio com o governo do estado, nenhum foi perdido, nenhum foi tocado. Fora os do Plano 1000, tá tudo certo. Fora as transferências especiais, né? Então, os recursos para essas ações estão todas garantidos pelo governo do estado, né? A gente, claro, a próxima fase agora é definir o vencedor, encaminhar os documentos para o governo do estado, para daí ganhar a aprovação deles e aí continuar com a ação de contratação efetiva da obra para o seu início, né? Mas até o momento não há nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problema com esse recurso que está garantido pelo governo do estado. Maravilha. Vou deixar um pedido aqui, eu já fiz isso aqui algumas vezes, mas já que o secretário está aqui, vou deixar um pedido agora. Façam a ligação da prainha com o centro histórico de alguma forma. Aquela passarela que estava projetada tempos atrás é sensacional, uma passarela para passagem de pedestres e ciclistas ali, completa o círculo, né? O circuito ciliar ali, porque daí a pessoa pode... Imagina um turista chegar, desembarcar ali no centro histórico, pega uma bicicleta ou um patinete, vai passeando pela beira-rio, passa pela ponte de ferro, desce para a margem esquerda urbanizada, chega na prainha e ainda pode atravessar o rio e chegar de volta ao centro histórico. Pô, um circuito sensacional para quem corre, para quem caminha, para o turista, enfim, para todo mundo, né? Seria muito bacana, né?
Nós temos um grupo de trabalho liderado pela vice-prefeita Maria Regina que justamente busca a revitalização do centro histórico. Verdade, não lembro disso. Não só o centro histórico em si, que é o prédio ali da Fundação Cultural, mas também uma passagem de um circuito ciliar, como tu colocou, do Porto até lá atrás, de volta para a Secretaria de Cultura, a revitalização do Porto, do Cais. Então são ações que a gente vem desenvolvendo em conjunto, liderado pela vice-prefeita Maria Regina, para que a gente consiga, no menor tempo possível, ter um projeto palpável na mão, execuível e busque contratação. Algumas ações estão fragmentadas, algumas delas já aconteceram na ponte que nós fizemos ali no começo da Rua 15, outras estão previstas agora para a reforma da ponte Desembargador Pedro Silva, que também tem alguma estrutura para acontecer embaixo dela para garantir depois essa passagem, e as outras aqui para frente no Porto do Cais. Então são ações que estão acontecendo sim com esse olhar de resgate para o centro histórico. Sim, é importante que isso seja devolvido para a cidade, né? Ou seja mantido da melhor maneira possível para que o cidadão acompanhe, cuide da sua história, conheça suas origens, né? É importante. E a gente está sendo capitaneado ali pela prefeita Maria Regina, com certeza vai ser um projeto muito bacana para os próximos anos ali ser entregue para a comunidade. Maravilha. Sem dúvida, isso é um convite também para quem mora aqui cuidar da sua cidade também, né? Exatamente. Quando a gente ocupa esses espaços, a gente deixa de deixar eles vazios para que vândalos ocupem e estraguem. É o caso da prainha, né? A gente paga, né? Exatamente. Exatamente. E a gente lembra que a gente paga, gente. Então o vandalismo é uma coisa que mexe no nosso bolso. Exatamente. Eu costumo dizer que o dinheiro público não é de ninguém, é de todos. Exato. Então a gente acha que não é de ninguém, o cidadão vai lá, a pessoa, o vândalo, quando vai pichar, quando vai estragar, quando vai quebrar. Ele está prejudicando ele mesmo. Não é dele, não é meu, é nosso, né? Quando então tem que resolver um problema como esse causado pelo vandalismo, a gente está deixando de investir um dinheiro em outro lugar que poderia estar. Esse dinheiro que está lá sendo investido novamente para pintar ou para arrumar, pode estar faltando lá no posto de saúde, pode estar faltando na escola. Então é importante que a gente tenha essa conscientização e denuncie mesmo, né? Se a gente achar algum ato de vandalismo... 156, né? Faz que nem a mãe lá de Balneário Camboriú, faz o filho pintar, pichou, vai pintar. Isso, boa. Aquela polícia, né? Exato, polícia 190 também, qualquer ato de vandalismo. Mesmo. Exatamente. Michel, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. A gente se estendeu um pouquinho, mas acho que vale a pena porque são obras importantes aí para a cidade, né? Todas elas, né? As 18 que estão paradas, e também a gente falou da prainha, da margem esquerda, enfim, foi bem bacana mesmo. Obrigado pela tua participação. Obrigado pela participação. Gisele, é um prazer estar aqui trazendo informação. Quero deixar um recado para a comunidade. Claro. Quem tiver interesse de acompanhar as obras, né, a gente tem um canal de comunicação ativo, aberto com o cidadão, lá no portal Transparência. Clica em Transparência, desce um pouquinho ali o mouse, rola a página, né? Vai achar lá gastos com obras públicas. Clica lá em cima, tem o hall de todas as obras da cidade, com um mapa, estágio, né, estágio de cada uma delas, com foto. Ali dá para fazer uma interação com a nossa equipe. Então, quem quiser acompanhar de perto, às vezes mora muito longe, não quer ver como é que é a obra da prainha, porque mora lá, num outro bairro mais afastado, não quer vir até aqui olhar, entra no portal ali, a gente tem as informações sempre atualizadas ali, à disposição da comunidade. Isso é uma maneira de levar a informação para todo mundo. Esse é um marco, é um dos tripés do governo Mário e Maria, transparência para a cidade. Maravilha. A gente tem que fiscalizar também, né? Exatamente. O nosso papel também é esse. Obrigado, Michel. Obrigado. Jornal da Mix. Oferecimento Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro, é simples. Escolha a Cressol. Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.